mais um episódio do nosso CopaCast. Aqui vocês já sabem que nós recebemos mulheres incríveis, né? Mulheres talentosas, colocam seus dons no mundo. E a mulher de hoje inclusive já me desafiou, né, a encarar, olha, uma tela em branco, né? E ela veio para o podcast com esse desafio, mais uma tela em branco aqui. Eu não sei o que nos reserva esse podcast e essa tela em branco, então acompanhe. A convidada de hoje, ela transborda essência em tudo, né? Tem uma trajetória aí nada linear, porque passou pela agronomia, pela enfermagem e hoje é consultora de negócios, né, focada em projetos femininos. Então hoje a gente recebe aqui Tizá, né? Isso. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Grande alegria de estar aqui com você, Garden, né? O jardim, eu costumo falar. E poder trazer um pouco de mim, né? Para essa conversa, para esse bate-papo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem hoje aí para compartilhar com as mulheres empreendedoras, para a gente poder trocar. Eu quero primeiro que você fale um pouquinho dessa sua trajetória aí, porque Sim. nada realmente linear, Sim, né? sim. Passou pela agronomia, foi para a enfermagem e hoje consultora. Sim. Inclusive, nós nos conhecemos, você sendo consultora o ano passado, né? Dos projetos junto com o Sebrae. Mas tem aí essa trajetória aí. Conta um pouquinho pra gente. Então, né? Vamos lá. Minha trajetória realmente não foi nada linear. Nada. Mas não que eu queria que ela não fosse linear. Muito pelo contrário. Eu queria, ao decorrer aqui da conversa, vai ficar claro isso. Eu queria que minha trajetória tivesse sido linear. Porém, a vida, né? Ela vai colocando a gente nos caminhos e com toda a minha, talvez, no início, primeiro, um pouco de resistência e depois eu fui entendendo o caminho da vida, eu disse, bom, eu vou trazer tudo aqui, o que eu tenho, para poder transformar em algo meu, em algo com o que eu gosto. E aí foi realmente assim, nesse sentido, né? Eu primeiro me graduei em agronomia, né, há um bom tempo atrás. E nessa graduação, tive a oportunidade de ir para a gestão. Foi a minha primeira oportunidade, lá com os meus 20 e poucos anos, não que eu seja... E por que agronomia? Então, a agronomia me surgiu naquele período como uma oportunidade de estar no meio da terra. Eu sempre gostei de natureza, muito jovem, nós, quando somos jovens, né? O que é que você quer fazer? E aí a gente tem que escolher um curso, né? Tem que escolher um curso. Antes da agronomia, minha vontade sempre foi para a área da psicologia, mas aquela história de família, não, porque não dá dinheiro, não sei o quê. E sempre tive essa parte das artes. Quando eu era criança, sempre gostei, sempre fiz trabalho manuais, sempre me desenvolvi assim. Só que isso vai se perdendo no meio do caminho, sim, né? Sim. E aí chegou o momento de escolher a agronomia. Eu digo, bom, tá aqui entre as opções, vou fazer agronomia. E fiz e concluí o curso de agronomia. Me identifiquei com algumas áreas, inclusive realmente da terra, de solo. Só que aí, à medida que o tempo foi passando, né? Aqui também em Sergipe, o mercado de trabalho e tudo mais. E jovem, então fui para a gestão como a primeira oportunidade de trabalho que me surgiu, né? Por meio do Sebrae, lá nos meus 26 anos. E aí me joguei no mundo, fui para Maceió com a cara e com a coragem. Sempre tive essa coisa desbravadora. Fui para Maceió e lá eu sozinha, sem ninguém, sem família, fui me desenvolvendo. Então foi o primeiro contato com a gestão, né? O projeto que eu participei, ele dava essa oportunidade para engenharias, para algumas áreas. Então foi a meu primeiro contato com a gestão e fui me desenvolvendo. Voltei para Aracaju, né? Depois de um período, voltei para Aracaju e aí precisei reformular a vida, porque o projeto acabou e tudo mais, aquela coisa toda, e agora... e sempre tive também a questão dos concursos públicos, que foi algo que me deu a estrutura do planejamento que eu trago para o meu negócio hoje, né? Como planejar, como saber desenvolver o planejamento, foi muito dessa parte dos concursos.
Então o concurso público surgiu aí nesse momento e eu fui me adaptando. Adaptabilidade, eu sou muito adaptável. Que também é algo que a gente precisa ter no negócio, né? Adaptabilidade, planejamento. E isso eu fui percebendo atualmente, né? É porque, na verdade, o que é? Quando a gente olha para o que estamos vivendo hoje, a gente entende que tudo que, de certa forma, passamos lá, né? Às vezes é um pontinho de conexão para o que, de fato, a gente está construindo hoje. Isso. Hoje eu entendo isso, mas no momento não fazia muito sentido. E o que é, né, tal, e fui pra... Aí veio a pandemia, tudo mais. E aí sempre fui de provas, de seleções, fiz outra prova, fui para a área da saúde. E aí me adaptando na área da saúde no meio da pandemia. E o que foi que veio? No meio da pandemia você estava como enfermeira, né? Não. Na área da saúde? Eu comecei a graduação, só que tudo foi paralelo. Parece que as coisas se organizaram. Eu fiz uma seleção e fui para uma emergência. E ao mesmo tempo estava fazendo a graduação de enfermagem, né? Então não foi nada linear, né? Só que aí eu fui percebendo o que é que da minha história, tudo o que é que eu fui vivendo, né? Gestão, a parte de engenharia que me trouxe a estrutura do planejamento e tal, a parte da criatividade, porque no empreender você também precisa ser criativo, se adaptar. E aí veio a pandemia, que foi lá para UPA, né, que eu trabalhei, aquele caos, aquela coisa toda. Então foi ali uma escola, eu digo hoje para mim. Na época eu também não entendia não, tá? Eu vivi o caos lá, mas não entendia. Então foi a parte de comunicação, gerenciamento de inteligência emocional, né, gerenciar, e as crises, gerenciamento de crises. Então eu vi muitos casos ali, vi muitas Vivência mesmo. Vivência mesmo na nua e crua. E minha mãe dizia: minha filha, saia disso. Eu disse: não, mãe, só vou mais um dia. E aí eu fiquei 2 anos e meio. E aí voltei para a gestão novamente, que foi o projeto que a gente se conheceu. Sim, então, eu olhando tudo hoje, eu disse: bom, eu consigo aqui juntar e construir algo com minha marca, que hoje é a Essenza Consultoria. Trazendo esse olhar humano e estratégico, né? Porque a gente precisa unir os dois, a estratégia, a técnica e a sensibilidade. E aí é onde estamos agora. Hoje você entende que, de fato, a parte de agronomia, né, como você disse, a terra, né, o contato com a natureza, hoje é super presente dentro da realidade do seu projeto, né, que nós vamos falar e mergulhar mais sobre ele. Então, tá lá. Então, tudo que você viveu lá faz sentido hoje, né? Às vezes a vida faz assim. Na verdade, a gente bem que queria, eu acho que, né, que fosse o ponto daqui para cá certinho, né? Mas aí a gente chegava aqui sem bagagem. Aí o que é que a vida faz? Faz você fazer algumas voltas, né? Para que você aprenda aqui, colha aqui, apanha aqui, caia ali, né? E quando chega aqui, você chega com uma bagagem, né? Isso. Mas, exatamente, porque você com a bagagem que você tem hoje, você tem condições de liderar e de ajudar centenas de pessoas dentro da realidade do seu projeto. Isso, porque o que é que acontece? A gente foi ensinado, né, principalmente nas mulheres, né, a seguir um caminho, né, que ele... você vai pra faculdade, não sei o quê, aí você casa, você tem filho, tarará. E a gente acredita muito nessa história, né? Naquele conto de fada. De que precisa ser assim, né? De que precisa ser assim. Então a gente fica muito preso a algo. E eu, não sei se você, né? Mas eu sou muito controladora. Eu sou muito planejadora, muito controladora. Então eu precisei abrir mão de muita coisa, desse meu jeito de ser, do controle, para poder deixar o fluxo, né, da vida. Peraí, deixa eu ver o que, é que tem aqui pra mim. Às vezes, né? Deixa eu ver o que a maré traz pra mim hoje, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente fica buscando coisas fora, mas a gente já tem. A gente já tem aquilo. Então, assim, com o meu olhar sensível, né? Porque todo mundo diz, você é muito sensível. Eu achava que isso era um defeito. Eu achava, por que eu sou tão sensível? Eu achava... Chorona? Hoje eu sou. Eu não era. Porque eu escondia muito isso, sabe? Mas hoje, Ave Maria,
que a papai chora aqui. Então, assim, eu pude fazer as pazes, digamos assim, comigo mesma. Então, assim, eu posso usar a sensibilidade em alguns momentos e outros eu posso usar a minha estrutura, a minha firmeza. Então, fazer as pazes com quem a gente é. Né? Porque às vezes a gente fica olhando, fulana de tal, olha lá como ela é, tal, não sei o quê. E aí as pessoas falavam pra mim, a sensibilidade, você é comunicativa. Coisas que a gente não percebe. E coisas que Todo mundo percebe, mas você não percebe. Então eu parei assim um momento, é aquela coisa de autoconhecimento, né? Que hoje tá muito batido, mas realmente a gente precisa parar e olhar assim, peraí, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho que eu não enxergo? Vamos lá, e fazer aquele mergulho. E aí eu trouxe e tô aqui, né, trazendo, eu digo, bom, eu não tô achando isso em canto nenhum, então eu vou construir. Vou construir, né, e quem se conectar com o meu jeito de ser, e vou levar isso aí, minha voz pro mundo, né? Então Foi assim que nasceu o seu projeto, exato, né? Que é a Essenza Consultoria. E o nome? O nome surgiu também dessa conversa comigo mesma, né? Porque, assim, de imediato, fala sobre a essência, né? Não sei do que se trata e como veio, você vai falar, mas vem logo essência, né? Isso. Significado é essência e é para extrair realmente aquele olhar que está além da técnica, que está além da gestão. O que é que Garden tem que a outra consultora de marketing não tem e que ela não enxerga dentro do negócio dela? Seja uma empreendedora sozinha, ou potencial empreendedora, ou um microempreendedor, né, uma empresa em si, com equipe e tudo mais, ter aquele olhar, né, que me veio da enfermagem da saúde, aquele olhar humanizado de entender, de perceber por meio das nuances. É a sutileza que eu tenho, que eu achava que era um defeito, a sensibilidade, né? Então, assim, a essência veio nesse sentido mesmo do nome, de extrair o melhor das pessoas e dos negócios, a essência de cada um, porque eu acredito muito na individualidade. Apesar de que a gente tem que, obviamente, trabalhar com técnica, com ferramentas de gestão, de inovação, que foi o que eu aprendi nos projetos, né? Sim. Do Sebrae. Mas a gente precisa também ir além disso. Porque o que é que a gente vê, como você mencionou, né? A importância da técnica tem que ter. Só que hoje as pessoas esquecem da importância da autenticidade. Exato. Né? Da autenticidade. E aí a gente traz para uma realidade que hoje todo negócio ele tem que estar no digital, né? E eu lido com isso, lido com mulheres também. Temos esse público aí em comum. E é o que eu digo todos os dias. Só vai dar certo se for você. Você só sustenta sua presença no digital se for autêntica. Exato. Se for você. Exato. Né? Porque senão você não consegue. E aí, às vezes, é onde tem um entrave muito grande e a maior dificuldade. Porque as pessoas, e no caso, falando diretamente para o público que a gente atende, as mulheres, elas se espelham em negócios, em outras mulheres e acham que precisa ser daquele jeito. Exato. Né? E não é uma questão de você modelar, você olhar para alguém e dizer assim, eu almejo chegar naquele lugar e vou observar qual foi o caminho, qual foi as estratégias que essa pessoa utilizou e que eu posso adaptar para minha realidade, entendeu? Para que eu consiga evoluir. Muitas vezes você olha para o outro e você quer fazer como o outro faz. E você não sustenta isso. Não sustenta. Então, trazer essa questão da sua personalidade, da sua essência. Eu costumo dizer sempre, né? Daquilo que faz o seu coração, né? Dar aquela estremecida, aquela pulsada diferente, né? O coração tá ali sempre pulsando, mas quando você quando você coloca no mundo aquilo que de fato você nasceu, né, para fazer, é diferente. É diferente. É diferente, né? É diferente. E a gente fica buscando muito, assim, respostas fora, né? Sim. De novo essa parte, respostas fora. A gente fica muito assim. E acaba se perdendo no caminho. Buscar muitas referências, eu não acho bom. Eu acho legal, assim, você extrair de algumas pessoas que você tem ali se conecta, mas voltar para você de novo e ter confiança de colocar aquilo lá. Você não sabe realmente o que vai acontecer, né?
Mas assim, o seu coração tá pulsando, tem alguma coisa ali, aquilo vai ficar lhe incomodando. E, minha gente, a vida passa muito rápido, então vamos testar. Se permitir. Você mencionou que, tipo, às vezes a situação fica esquecida lá, né? Então, aquilo que você nasceu para fazer, eu acho que, por decorrência, enfim, de diversas situações, você pode deixar ela um pouco para trás lá, escondida, mas eu acho que chega uma fase, e talvez a fase da maturidade, e eu falo de maturidade a nível de idade mesmo, né? Nesse sentido, que o negócio vem, sabe? Vem à tona, porque... E aquilo realmente começa a incomodar. Você precisa botar pra fora. Você precisa colocar, né? Botar pra fora. Então, assim, e hoje como é que você faz? Que tipo de processo você faz exatamente para que essas pessoas, essas mulheres que você atende, coloquem isso para o mundo? Né? Nós estamos com 2 telas aqui, viu? Exato. Então, né, existe a metodologia, né, da qual eu trabalho. Eu coloquei 4 P's, né? Planejamento, a estrutura, processos, a gente precisa ter processos, pessoas, nós trabalhamos com pessoas, e propósito, 4 P's. Então, dentro dessa metodologia dos 4 P's, em cada mulher, Garden, né? Sim. Vamos lá. Você tem a sua ideia de negócio já estabelecida ou você está iniciando. Então, vamos estruturar aqui, vamos planejar. Do planejamento, a gente precisa desenvolver ali como é que você vai sustentar aquilo no dia a dia, né? Como é que você vai sustentar aquilo no seu negócio. Porque quando eu atendia as mulheres lá, quando eu não tinha meu projeto, o que é que eu percebia? Eu percebia que as mulheres, nós mulheres, né, e as mulheres que eu atendia, ficavam muito presas, assim, no apagar incêndio. O negócio aconteceu e fazia, né? E aí via, assim, chegava nos encontros e tava os papéis tudo espalhados na mesa, e mulher que 4 horas da tarde não tinha almoçado. Eu disse, gente, isso não é normal. Se você tá assim, empreendedora, isso não é normal. Então, assim, eu fui extraindo aquelas dores e fui trazendo para minha metodologia. Então, processos. Vamos estruturar o processo para você poder respirar. Pessoas, quem é que você tem aqui na sua equipe que você pode delegar? O que é que Joaninha faz? O que é que Mariazinha faz? O que é que Pedrinho faz? Delegar. Nós mulheres queremos fazer tudo. A gente quer fazer tudo. Então, assim, é esse olhar individual com as ferramentas de gestão que a gente vai trabalhando, né? Eu, em paralelo com essa mulher. E o propósito. O propósito é o que você tem de diferente, é o que pulsa no seu coração. É a parte do respiro, é a parte que você vai dizer, agora eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Eu não tô mais apagando incêndio. Eu não tô mais 4 horas da tarde sem almoçar, sabe? Porque a gente acha que se controlar tudo, se eu der algo pra outra pessoa fazer, não vai sair igual. Não vai, o mundo vai desmoronar. Mulher tem muito isso. E tem um outro lado também aí, quando se fala de chegar 4 horas da tarde e não ter almoçado. Tem o lado que, às vezes, a pessoa acha que precisa se acabar trabalhando para ter algo. Isso. E aí vem muito, já é uma outra perspectiva de questão de crença mesmo, né? Que vem enraizado da crença que você precisa trabalhar muito para ter. Né? Dinheiro não é fácil, né? Tem que trabalhar. E às vezes a pessoa acha, né, que precisa se matar mesmo para ter as coisas. Né? Isso. Então, ter um tempo livre, ter um horário de descanso, pausar, dar pausa, é como se fosse um castigo. Né? Você não consegue pausar, você não consegue relaxar. Isso. Porque parece que você está pecando ali. Isso, e a gente sente muita culpa. Sim, né? Sim. E eu trouxe tudo isso com base na minha experiência também, na época não com empreendedorismo, né? Mas na época dos estudos para concursos públicos. Porque o negócio que me ensina na vida é você sentar para estudar para concurso público. Então, eu me cobrava demais. Eu era essa pessoa que não parava. Eu cheguei a ficar doente por aquilo, por aquela obsessão. Então, quando eu olhei assim, aquele cenário que eu trouxe para as mulheres empreendedoras, eu disse, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Só muda ali o objetivo, né? Aí eu trouxe
essa perspectiva da leveza, de você pode parar. Você pode chegar no finalzinho da tarde, tomar um chazinho, Um café. um cafezinho, um micromovimento, né? Que eu chamo, faz um micromovimento, né? Um café com calma, como você faz aos domingos. Porque a gente acha que tá sempre acelerado. Eu só produzo assim, sob pressão. Será? Será? Porque você fica doente, você tem as pessoas que dependem de você, e aí tudo para. Como é que vai ser? Você já fez seu check-up no ano? Porque a mulher tá ali só fazendo. Não para, você só tá fazendo. Já fez o seu check-up anual de saúde? Como é que tá, suas taxas e tudo mais? Tá almoçando? Tá rendendo no dia? Porque aí você vai ter esses respiros. E às vezes é algo tão básico, né? Que tipo, a pessoa tá vivendo ali e no piloto automático, de certa Isso. forma. E quando você chega assim, sim, tem quanto tempo você não vai no médico? Um exemplo, né? Tem quanto tempo? A pessoa para assim e vê que realmente a vida tá passando e não tem tempo para isso, né? Não tem se dedicado a esse tipo de coisa. Não tem. Eu, inclusive, também já atendi uma empreendedora que ela estava há anos sem fazer um exame. Há anos. E aí ela ficou doente e teve que parar. Né? E aí, quando para, percebe que tudo continua, porque a vida não para. Exato, porque você tá doente, a vida não para, né? A vida continua. Então, são essas dores do empreender feminino, né? Mas eu acredito, é o que eu acredito, que a gente pode fazer diferente. A gente pode se permitir a pausas, a pequenos movimentos, a, tipo assim, se priorizar, respirar e voltar. A gente pode deixar um pouco esse controle, que é tão nosso, né? E delegar, sabe? A gente pode trazer também a nossa essência, o que é que a gente tem de melhor, a criatividade, o que é que você pode fazer diferente, sabe? Então é nesse sentido, assim, das sutilezas, das nuances que eu gosto de trabalhar. Falando em criatividade, é algo que, assim, é super presente, né? Na sua trajetória, você falou desde pequena que era criativa, assim, a arte fazia parte da sua vida. E você foi a pessoa que disse assim, olha, você tem uma tela em branco, né? E tintas e pincéis. Foi a primeira vez que eu passei pela experiência de olhar para uma tela em branco, porque às vezes a gente até fala, né? Ah, você tem todos os dias, né? A chance, você recebe todos os dias uma folha em né? branco, né? Uma folha em branco, não tem essas analogias, né? Que a gente fala. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer, de acontecer. E você foi a primeira pessoa que chegou assim e disse assim, olha, você tem uma tela em branco, você tem tintas e você tem pincéis. Começa a pintar, né? E foi, tipo assim, aquele momento que, de imediato, né? Vem, putz, e se eu falhar? Né? Uma tela em branco, literalmente, ela traz essa sensação de... E se eu começar a fazer e não sair nada? Né? Mas sempre sai. E não sair nada. E aí você começa a perceber que muitas vezes você tá deixando de fazer coisas porque você tá com medo de fracassar. Isso. Né? E isso tem muita relação com a questão do empreender. Sim. Não coloca projetos no mundo, não faz a coisa acontecer porque você tem medo de falhar. Né? Você tem medo de cair. Mas se você voar? Exatamente. Né? E se der certo? E se né? der certo? E se você começar a pintar? Porque eu me surpreendi com minha primeira tela. Não sei o que vai sair hoje aqui. Isso. Mas assim, e se der certo? Exato. Então, empreender tem muita relação com isso aqui. Né? Depois eu saí da sua casa com minha tela e pensei o quanto antes de começar a pintar, eu pensei, e se não sair nada? Uhum. E se ficar feio? Uhum. Né? Até aquela coisa, ela tá do meu lado, ela vai julgar o que eu fiz, né? Julgamento, né? Julgamento. Será que vai ficar tão bom? Isso, exatamente. O julgamento. Exato. Né? E quanta coisa a gente deixa de fazer, de colocar no mundo, porque a gente tem medo de falhar, como eu já falei, e tem medo que o outro julgue. Isso. E que quer não a perfeição. Tá legal. Exatamente. Né? A gente quer a perfeição. É o controle. É o tal do controle. Exatamente. Né? Exato. As telas têm muito de mim, né?
gosto muito de brincar com elas e trazendo também para o projeto, para o negócio. Sempre em reuniões com as amigas, vamos pintar, vou fazer uma tela, né? Aquele modo de receber, Sim, sim. o meu jeito de receber. E é justamente trazendo nessa perspectiva de confiar no processo. Você já tem aí o que é para sair nessa tela hoje. O que é para hoje, você tem, tá? A gente tá muito acostumado. Ainda tá branca, ainda não tô visualizando nada. Não, mas espera. A gente tá muito acostumado hoje em dia também a buscar, né, esse objeto aqui na nossa mão. Ele é muito bom. O celular nos ajuda muito, mas ele também tirou da gente essa capacidade do fluir, da criatividade. Porque criatividade nada mais é do que você deixar as ideias vir e construir algo novo. Ou você pega essa taça aqui, com essa pintura aqui, deixa ver o que é que vai acontecer. São duas coisas que você une. Ah, porque você é criativa. Não, todo mundo é criativo. É só se permitir ser. Pegar uma ideia, algo que já existe, com outro algo e fazer uma junção que vai sair uma terceira coisa. Né? Assim, com a sua essência. Com a sua essência, exatamente. Então, assim, hoje, né, o desafio é o seguinte. Pintar sem referências, certo? Você não vai abrir nenhuma imagem, nenhum aplicativo, nada. Eu lhe darei uma palavra e você vai me dar uma. Até aí tudo bem. Pode ser? Pode, né? Pode. Aí você disse, vou levar uma tela em branco. Aí eu já pensei, eu digo, já tenho na minha cabeça o que eu vou desenhar, né? Não, assim fica muito fácil, né, minha gente? Vamos trazer aqui o empreender, confiar no processo. Deixar fluir, porque a gente planeja, sim, mas sim, existe também o fluxo da vida, o que vai ocorrendo no meio do caminho e a gente vai ali abraçando e colocando no nosso negócio. No negócio também a gente tem que ser criativo. Muitas vezes na a gente verdade, não tem você recursos. planeja porque você quer um lugar para você chegar. Exato. Mas durante, né, o percurso, você precisa ser flexível. Exatamente. Né? Para você se manter. Vai ocorrer ali. Exato, porque a gente não tem controle, né? Sim. E a criatividade a gente também precisa ter, né? Dentro do negócio, né? Unir ali. O que é que a gente tem aqui de recursos que a gente pode fazer diferente, né? Em determinada fase e tudo mais. Enfim, é nesse sentido. Então... Certo. Qual é a minha palavra? Bom, a palavra que me veio para você foi coragem. E aí você vai me dizer uma. Que palavra eu vou dizer pra vocês, viu? Eu também não sei aqui, não. O que vai sair, viu, minha gente? Minhas telas... A minha é coragem. A sua é coragem. Certo. Algo aí que você vai desenhar. Liberdade. Liberdade, gostei. Coragem e liberdade. Vamos tentar... Coragem, Jesus. Não me vem nada. Vamos tentar pintar enquanto a gente conversa. Pronto, né? Pronto. Até o momento são essas as instruções, tá? Até o momento são essas. E vai vir mais depois? Não sei, pode ser que venha, né? Pode ser que venha. Mas solta o controle, mulher. Mulher, solta o controle. No caso, nós vamos desenhar aqui. Vamos ver aqui o que é que acontece. Vamos ver. A gente tem tempo, ainda tem isso, né? A gente tem que desenhar e, de certa forma, desenhar dentro de um espaço de tempo. Vamos colocar aqui o papelzinho para não... Dentro do espaço de tempo, né? Dentro do espaço de tempo. Certo. Eu vou tentar ver o que eu faço aqui. Certo. E depois nós vamos explicar o desenho, não é isso? Isso. Se der tempo, né? Não sei como é que tá o tempo aí. Eu vou desenhar rápido, tá? Vamos ver o que é que sai aqui. Mas o que é que acontece? Quando você pensa nesse tipo de atividade, que você traz isso para a realidade... Ai, Jesus... Das mulheres que você dá consultoria, né? Uhum. Isso para elas deve ser muito novo. Sim, muito novo. Porque a gente tá acostumado muito com as coisas muito engessadas e da mesma maneira. É a questão da coragem, né? Por muito tempo eu guardei isso tudo assim dentro de mim. Também achava, mas
isso aqui, ninguém vai dar muita importância e tal. Mas aí, quando a gente vai fazendo, até de forma... Eu comecei a trazer, também não foi algo planejado, essa parte, por exemplo, das telas. É algo que eu fazia muito pra mim. Mas eu disse, olha, eu posso colocar aqui dentro do meu negócio também, essa parte. Né? Porque a resposta muitas vezes vem de fora, que a gente fica também preso, né? Ah, mas isso aqui, quem é que vai querer e tal? E todo mundo gostou. Quando você viu lá no meu Instagram, por exemplo, né? E aí você tá, eu quero pintar essa tela e tudo mais. Porque, na verdade, o que é que acontece? Essa questão de pintura, ela mexe com algo que eu acho que vem muito da nossa essência feminina. Isso, arte, né? arte. A gente tá, agora eu acredito que tá existindo mais essa questão da mulher, né? Colocar pra fora. Você acha que hoje você entende que as mulheres estão, de certa forma, fazendo um processo de volta para a sua essência? Sim. Sim. Eu fiz esse processo. De volta para minha essência. A gente fica triste quando a gente tá longe da nossa essência. Eu senti isso, muito. A gente fica triste, a gente fica deprimida, a gente se sente como se algo estivesse reprimindo a gente. Não sei se você já sentiu isso. Mas você acha que você atribui esse processo de retorno a quê? Eu acredito que... Você acha que é a idade, é maturidade, enfim? Bom, eu acredito, né, que não existe somente um fato, né? Eu acredito que é uma questão multifatorial, digamos assim. A gente foi ensinada muito você não depende de ninguém, vá atrás dos seus objetivos e tudo mais, né? E lutar pelo que é seu, aquela coisa muito forte, né? E a gente foi deixando um pouco de lado essa parte da brincadeira, digamos assim, de soltar o controle e tudo mais. E a gente ficou muito exausta. A gente ficou muito cansada. Né? A gente precisava de uma água. Esqueci dessa parte. Precisava de uma aguinha pra um potezinho com água. Mas vai dar pra fazer. Ou um copo descartável, né? Então, chegamos a um dado momento que a gente olhou assim e ficou com tantas atribuições, com tantas coisas na nossa carreira, na nossa vida, e se distanciou desses respiros femininos, que é importante pra gente, sabe? Eu acredito que foi muito uma construção, assim, de que seria de certa forma, só que não deu muito bom, não. Então você entende que é exatamente porque a gente tentou ir demais para um caminho que, de certa forma, a gente não levava em consideração o equilíbrio, diríamos assim. A gente focou em só produzir, em só ser aquilo que não depender do outro. Na verdade, a gente foi ensinada, né? Ser autossuficiente. A gente foi ensinada a ser assim. Então, não foi algo que disse assim, eu vou por aqui. Foi algo que foi uma construção, né? Aí seria um outro podcast até. Uma construção social, né? A gente foi ensinada a ser assim. Né? Mas por quê? Porque foi a forma, digamos, que nossos ancestrais, né? Acreditou que seria melhor. Não que elas não tiveram outros desafios. Elas tiveram outros desafios. Elas tiveram. E a gente tem outros desafios. Sim, sabe? Sim. Cada época, né, tem seus desafios. Então, eu acredito muito que hoje está havendo essa questão de, peraí, eu também posso dar um respiro. É importante a parte profissional para a mulher. Para mim, o meu trabalho é muito importante, muito importante. Eu gosto muito de trabalhar. Só que eu sou, assim, eu quero muito trabalhar, eu sou hiperfocada. Então, eu trabalho. Eu esqueço até de comer. A outra tisar, né? A tisar do passado. Que foi aí que eu parei e disse, peraí, isso não tá certo. Isso não tá certo. Então foi aí que eu fui trazendo de volta aquela tisar criança, com os micromovimentos, com uma telinha, de vez em quando eu compro pra fazer, com um chazinho, né? Com um cafezinho, com um momento de respiro, peraí, hoje eu vou cuidar de mim ali 15 minutinhos, vou fazer botar um vídeo aqui, vou fazer uma meditação, um negócio.
cada mulher tem a sua realidade, obviamente, né? Cada mulher. Tem aquela mulher que tem filho, que tem marido. E se identifica alguma coisa, né? Eu acho que quando você fala desse ponto de inserir tela, fazer alguma coisa, algum trabalho manual, enfim, é tudo uma questão de você ter esse momento de você pausar e desconectar, né? Porque o que é que acontece? O meu projeto Café com Calma nasceu exatamente dessa realidade de eu preciso pelo menos comer, né? De uma forma mais suave, porque durante a semana a maioria eu acho da realidade de quem empreende, enfim, é você acordar já ligada no 220 Isso. e você come do lado da pia, porque você tá tomando café e você tá fazendo outras coisas, Isso. né, para você sair para trabalhar. E no domingo eu disse não, pelo menos no domingo eu preciso dar essa pausa, né? E aí criei o Café com Calma e graças a Deus ele tá atingindo outras mulheres. E eu percebo que tem sido uma necessidade e a gente precisa levantar cada vez mais essa pauta de que é no equilíbrio que a coisa funciona, sabe? Você precisa equilibrar as coisas, porque hoje eu acho que isso tem muito a ver, a gente entende isso pela maturidade, inclusive, da idade, né? Porque hoje, quando eu tenho contato com a turma mais jovem, que é extremamente trabalho, eu olho, entendo, porque eu já fui essa pessoa, e eu sei que mais à frente, sabe aquela coisa que eu costumo dizer assim, de certa forma, às vezes você aconselhar alguém, a pessoa não te escuta o conselho. Por quê? Eu digo, cada pessoa tem que produzir os seus próprios caminhos, né? Os seus próprios calos. Mas eu olho para a pessoa e digo assim, vai chegar a época que você vai dizer, não, isso aqui eu preciso, de certa forma, pausar também, né? Eu preciso ter esses momentos. Então, eu já fui a Garden, que era... Tipo, tratorzão, né? Eu também. Né? Que era a leoa, a dona do universo para dar conta das coisas. Para dar conta de tudo. Hoje, sinceramente, até me incomoda um pouco quando as pessoas, não, você tem que ser. Você não tem que ser nada. Esse tem que ser, hoje me dá um negócio. Você tem que ser. Eu tenho que ser o quê? Você tem que ser aquilo que você quiser. Aquilo que você é. Exatamente. Colocar para fora aquilo que, de fato, o seu coração, né, direciona. Porque quando mencionam que você tem que ser sempre a mulher heroína. A que dá conta de tudo, a que faz tudo, a que, enfim, é a perfeita, a arrumada, a maquiada, né? A mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, enfim. E na verdade ela é sempre perfeita para o outro. Para o outro. Né? Ela nunca é a mulher que se olha, que se vê, que prioriza a sua vontade, que prioriza as suas pausas, os seus momentos. Não. Né? O mundo impõe que você tem que ser a mulher perfeita para o outro. A mãe perfeita, a esposa perfeita, a funcionária perfeita, a amiga perfeita, a filha perfeita. Mas ninguém diz assim, sim, e você? E você, exato. E você, né? Então, eu acho que essa questão de voltar, essa questão da gente estar trazendo para o podcast uma mesa. Olha, 2 mulheres desenhando. Gente, veja. Liberdade, vamos lá. Veja. Olha o que eu estou desenhando aqui, olha. Gente, estou precisando melhorar, inclusive o símbolo da marca da minha empresa, olha. Uma borboleta, né? Olha, tá precisando dar uma melhorada, viu? Palavra, viu? Tá precisando Mas aqui tem um contexto. Aqui tem um contexto, viu? Aqui tem um contexto. E é muito nesse sentido, assim, né? Que na observação também, né? Das consultorias, né, as mulheres que eu trabalho, é sempre muito repetitivo. É um padrão, essa questão do desgaste emocional que aquela mulher tá. Você não ter almoçado, não ter comido 4 horas da tarde e você tá ali em frente ao computador, eu tenho o que fazer. Isso não é saudável, sabe? Não era a primeira vez que aquela mulher estava trabalhando daquela maneira, entende?
Você passar anos sem fazer um exame, sem parar para olhar para você, sabe? Como se fosse assim, eu não posso parar porque senão vai desmoronar, né? Por isso que essa metodologia, né, essa estrutura de trabalho envolve os 4 P's, né, que eu falei, porque a gente passa por todas essas questões. Então, a gente pode também ter o respiro, ter o café com calma, ter uma arte, ou qualquer outra coisa. O que é que você gosta, né? E esporte? Ah, eu amo. Esporte, que é um outro pilar aí, diríamos assim, que é necessário, né, para a gente inserir no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente deixa porque não tem tempo de fazer, né? Eu costumo dizer, você tem 10 minutos em casa, 10, 15 minutos em casa. Dou até o vídeo do YouTube se você quiser. O que é que você gosta? Gosta de dança, de yoga? O que é que... Ah, não tenho 10 minutos. Mentira. Me dê seu celular pra ver se você não tem. Aí... Todo mundo fica falando do filho. Você olha, exato. Não é? Exato. Envolve essa questão realmente de você saber equilibrar, né? Equilibrar o seu tempo. Equilibrar. E o que é que acontece? Quando você aprende, eu tô aqui olhando a tinta para ver o que é que eu faço com esse pincel, que não tá saindo o que eu tô querendo, tô achando ele muito grosso. Tem aqui mais que pegar fino. um mais fino. Tem mais fino. É questão também de o que é sua prioridade, né? O que é prioridade? Saber que você precisa estar bem para cuidar dos outros, tanto da sua família, que é importante, né? Seus filhos, seu marido, ou se você for uma mulher solteira, você mesma é importante, mas também outras pessoas ali precisam de você, né? Até quando você menciona, na verdade você tem que cuidar porque mesmo você não tendo quem diretamente você cuide, filhos, mas você tem contato com outras pessoas. Isso. Né? E você tem que se olhar para você e se estimar, né? Eu estou bem. Sim. Na minha própria pele. Sim, não, sim. Eu não quero ser Garden, eu não quero ser Mariazinha blogueira, eu quero ser, tô bem aqui, eu com meus defeitos, minhas qualidades, fazer as pazes consigo e a cada dia ir cuidando de si. E aí quando a gente vai cuidando da gente, é muito engraçado, porque as coisas elas vão mudando, a gente começa a enxergar as coisas de outra forma. Comece a se descuidar, comece a ficar, sabe, se largar. Porque, assim, essa questão de se cuidar é muito de energia também, né? Eu costumo dizer, quando você se arruma, e quando eu falo se arrumar, não é nem roupa cara. Isso. Não, mas é se cuidar mesmo, Uhum. né? Colocar um batonzinho, um protetor solar, né? Você se olha no espelho e aquilo muda completamente a energia. E uma vez que você muda a sua energia, você muda tudo. Né? Nós somos aquilo que a gente emana. Então, se você acorda em um dia ruim, comece a observar. Né? Se você está pensando coisas ruins, pensamento negativo, sentindo né, coisas ruins, eu costumo dizer, nós somos aquilo que pensamos e que sentimos. Não é só os nossos pensamentos, né? E o que a gente sente, Isso. Né? Porque as pessoas dizem assim, tem que ter pensamento positivo. Mas o seu pensamento positivo, ele sozinho, ele não faz nada. O seu pensamento positivo, ele tem que estar alinhado com o sentimento que você está sentindo sobre aquilo. Né? Porque às vezes você está pensando, eu quero enricar, mas o sentimento que você tem é que dinheiro é ruim. Dinheiro vai te afastar da família. Né? Dinheiro só quem rouba tem dinheiro. Então você quer uma coisa, mas o seu sentimento não está alinhado com aquilo que você quer. O seu sentimento está exatamente dizendo, não, se você tiver, você vai passar a ser uma pessoa mal vista, você vai se afastar da família. Então, essa questão de você ter o pensamento alinhado com o sentimento, com a emoção que você sente sobre aquilo que você quer, é que faz a coisa acontecer. Isso. Então, às vezes você acorda e que é um outro ponto que eu levanto também, que é assim, muitas vezes a gente tá se sentindo mal e a gente nem para entender por quê, né?
Porque, no caso, a mulher, a gente sabe que tem essa questão da ciclicidade. Exato. Ela não tá É um algo que eu mês, gosto muito. né? também. Ela não tá o mês inteiro, Isso. né? No pico para Exato. executar as coisas. Vai ter um período que ela vai estar extremamente Uhum. criativa para executar, mas vai ter aquele período que ela não quer fazer nada. Uhum. E aí ela tem que entender sobre a ciclicidade dela, porque isso faz parte, Uhum. né? É exatamente aquela questão da lua, que tem as Uhum. 4 fases e tudo mais. É importante ter conhecimento sobre isso. Mas, o que é que acontece? Se você não entende, você acha que tem que estar o mês inteiro ligada no 220. É. E quando vem aquela sensação, tipo, esses dias eu acordei, e sabe aquele negócio que você tá angustiada? Sim, e você não sabe muito bem Sabe? E pelo você que é. não sabe, você não... Sim, mas eu tava tão bem ontem e hoje, sabe? Aquele negócio lhe sufocando. Você precisa parar para entender, Parar pra entender. né? Você precisa parar, você precisa meditar, você precisa ir ali pro seu cantinho. No caso, quem é adepta à escrita livre, como eu sou, né? Você vai para a sua Isso. escrita livre e você transborda ali na sua escrita o que você está sentindo, que nem você mesmo está entendendo Exato. o que é. Mas você bota para fora e a coisa, né, É. muda completamente. Então, assim, é importante para nós, mulheres, ter essa questão desses momentos. Sim, sim. Né? E eu acredito que tanto você quanto eu, a gente tem essa missão, tá? Para as mulheres. Porque você é muito artística, escrita livre. Aí é. Eu Exato, gosto muito exato. também da escrita, tá presente. E não são todas as mulheres que têm essa consciência, né? Sim, sim. É mesmo, eu posso fazer isso. Vou testar, né? E então, assim, é aquela parte do autoconhecimento que está tão batido, mas a gente precisa realmente parar, como você bem disse, e entender o que é que não tá legal em mim hoje aqui, por que eu tô assim? Então, se permitir dar dessa pausa. E quando a gente pausa, a gente consegue ali organizar as ideias e a gente volta melhor, né, pro mundo. Sim. Eu costumo me sentir muito assim, eu não tô muito legal, peraí, vou dar uma pausa aqui. E aí, restabeleço ali e volto pro mundo, né? Tem pessoas que se recarregam com outras pessoas, com, né, tudo mais, é muito da personalidade. Mas é entender como é que você funciona. E Eu me recarrego só. eu também. Tipo assim, eu sou a pessoa que tem uma necessidade absurda de ficar só. Eu também. Mas Só. você não parece. Pois, exatamente. Tipo assim, as pessoas me veem nas redes sociais e acham que eu sou a pessoa de falar. Eu não sou a pessoa de falar. Eu sou a pessoa de ouvir, Sim. né? E eu sou a pessoa que eu me recarrego, tipo, só. Eu sinto necessidade absurda de ficar sozinha. Eu também. Só comigo. De sair para uma cafeteria só. Sozinha, de fazer De coisas ir para sozinha. lugares só. E de ficar em casa só. E as pessoas não estão acostumadas com isso, tá? Exatamente. Porque as pessoas sempre associam que você está... Isso é solidão. Exato. Né? Exato. É muito Desconhece o quanto é bom. É muito Tava no raciocínio aqui. É muito caixas, de nos colocar em caixas, né? Como assim você vai pro cinema só? Que eu vou ao cinema só. É o que eu gosto de fazer. Sim, eu vou ao cinema sozinha. Você também poderia ir aproveitar. Não sei o quê. Uma vez eu sentei sozinha tava um casal aqui e outro casal aqui. E tá tudo bem. Sim, eu estou confortável na minha própria pele. Então, assim, fazer esses movimentos sozinha, eu também sinto muito essa necessidade. E quando certas épocas eu não estava tendo esses momentos, eu ficava o quê? Estressada, irritada com o outro, e brigava. E ali, sabe, aquela coisa toda. É aquela parte, peraí, deixa eu voltar pra mim. É meu jeito de fluir com a vida. Não, e assim, é até importante você ter levantado essa questão da irritação. Por quê? Às vezes a pessoa tá passando por esse... Eu tô com vergonha do meu desenho perante o seu, viu? Não, mas meu desenho tá bem infantil. Mas faz parte aqui do processo. Bem infantil. O que é que acontece? Às vezes a pessoa tá passando por essa fase de irritabilidade, enfim. E você, quando levanta aqui, eu passo por isso, mas eu reconheço que eu preciso me recolher,
para entender e ficar bem. Às vezes a pessoa nem sabe que o que ela precisa é exatamente dessas pausas, de pausar. De pausar. Né? Então, eu acho que foi por isso que a gente se identificou tanto, né? A gente se conhece pode ter pouquíssimo tempo, mas a gente se identificou demais, porque eu levanto uma pauta muito sobre essa questão desses momentos, né? Dessa pausa, do café com calma, da escrita livre, né? De você ter esse momento de você ficar sozinha. E você também levanta, né? E a gente, tipo, você gosta da mesma coisa. A gente foi percebendo. Foi muito né? orgânico, que a gente né? tinha muita coisa em comum, né? E não é fácil, assim, encontrar pessoas, assim, nesse mesmo, né? E, tipo, com consultoria, você é do marketing, eu sou daqui, da parte humana, planejamento, liderança e tudo mais. Então, assim, eu percebi, eu digo, nossa, que interessante, muito legal. Então, assim, foi um encontro, assim, bem divino, né? Pois é. Olha, agora a segunda instrução. Eu já ia terminar, olha. Não, você já não vai tem terminar. Uma hora que nós estamos aqui. Diga instrução, vá. Diga a gente instrução. vai trocar as telas. Ai. Você vai ficar com a minha tela e eu ficarei com a sua tela. E certo. aí você vai finalizar esta tela. Vou levar para casa. Ai, não. A barbuleta. A barbuleta. Olha, nós temos 5 minutinhos para adicionar alguma coisa no quadro. Pronto, tem uma hora que nós estamos conversando aqui. E já tem uma hora, Já tem uma hora. Eu disse a você que passava rápido. Muito rápido. Então, o que é que acontece? Nós vamos inserir alguma coisa aqui. Vamos inserir. Entendeu? Que eu não sei o quê. Mas... eu também não sei não, viu? Eu dou as ideias. Mas é isso, o processo criativo, né? Confiar no fluxo. Confiar no processo. E nós vamos explicar a tela, tá? Pra gente finalizar. Agora, tem um programa, né? Essência Feminino. Essência Feminina. Isso. Feminina, isso. Que você não mencionou aqui. Você falou da empresa. Isso. E o programa? O programa é justamente esse acompanhamento, né? Com as mulheres empreendedoras, onde eu vou identificar, né? Por meio do diagnóstico ali, os pontos que ela tem para trabalhar. Se for uma mulher, uma potencial empreendedora, a gente vai desenvolver, né, ela nesse campo mesmo para poder levar o seu projeto para o mundo. Se for uma empreendedora, é um trabalho que a gente vai construir mesmo o planejamento, os processos do negócio, com a liderança dela, desenvolvendo essa mulher, com base no que ela tem de melhor. E ali a gente vai trabalhar as dores dela também, a questão, né, do emocional, que é importante para a mulher, a questão do posicionamento, mesmo de liderança, entre ali a equipe dela e tudo mais. Então, é nesse sentido de um acompanhamento contínuo com essa mulher. Entendi. Você terminou o que você inseriu aí no meu? Gente, eu não sabia o que inserir, não. Eu botei coraçãozinhos aqui, ó. Menina, e eu botei aqui meus pássaros aqui. Você vai explicar o seu e eu vou explicar o meu. Não é isso? Explica o seu. Olha o dela, gente. Liberdade, né? Uma tela bem colorida, infantil, bem infantil. Mas assim, deixei fluir a liberdade ali, os pássaros de todas as cores, no céu ali. E a árvore surgiu ali naquele meio. Porque você queria preencher o espaço. Como uma expressão ali do contexto. Então foi isso. Mostra aí o meu quadro. A minha palavra foi coragem. E por que eu escrevi a borboleta, né? Porque a borboleta é o símbolo da minha empresa, né? Que é Pupa. E a borboleta é o quê? Um processo que ela passa de transformação, né, da lagarta para a borboleta. E é um convite sempre a você ter coragem de viver os seus processos de transformação. Isso, então, hoje, a borboleta é um símbolo para mim de coragem de viver os seus processos. Né? Processo de transformação mesmo. E é isso que a gente traz para essa mulher, né? Para as mulheres que nós atendemos e para você que está nos assistindo. É ter a coragem, porque muitas vezes
você que está nos assistindo sabe que tem alguma coisa errada aí. É. Que você não tá bem, que você não tá se sentindo bem. Só que você precisa ter coragem para olhar para isso e entender que você precisa passar por um processo de mudança. Isso, de mudança. Viu? Perfeito. Então você olhou para minha borboleta e você achou que, né? Não, entendeu? eu já sabia. Já foi pra cast aqui, ó. Já sabia, Mas né? é essa questão. Precisa encarar. É difícil, né? É bem difícil. Exato. Mas é aquela coisa. Por isso que é importante você ter as pessoas certas. Isso, porque sozinha é mais difícil, né? Sozinha é A gente bem se perde, mais difícil. A gente se perde no meio do caminho, a gente desiste. Então, quando você tem alguém ali para lhe guiar, né? E que vai trabalhar tanto a parte técnica mesmo do seu negócio, a parte da gestão, e a parte emocional, a parte de identificar ali o que é que está acontecendo ali naquele seu momento. Então, isso dá para você uma nova visão, né? A nova visão de que você pode levar isso para o seu negócio, para a sua vida, enfim, e desbravar aí um novo contexto. Tizá, é a hora de você deixar os seus contatos, falar da sua rede social, porque com certeza você está falando com um público que se identificou, né? Com várias situações que você mencionou aí e que precisa dos seus serviços, que precisa de um atizar na vida exatamente para trabalhar esses 4 P's aí. Isso. Então, fique à vontade para você falar os seus contatos, como encontra, né? Como essa mulher pode falar contigo, encontrar e contratar seus serviços. Perfeito. Minha rede social, Tizá Silveira, é um nome diferente, né, gente? Thizah Silveira. Eu estou lá, né, interagindo com vocês, postando conteúdos e tudo mais. Isso. Onde eu estou mais presente é no Tizá Silveira. O Essenza Consultoria, né, que é da empresa, é a minha base também ali. Mas no Tizá Silveira a gente já vai ter ali todo o contexto dos serviços, toda essa parte, né, o contato mais pessoal, digamos assim, do meu negócio e também da minha pessoa, né? Acompanhar aí, podem me seguir. E Tizá, assim, eu quero agradecer, né, pela você ter aceitado a participar do CupaCast e de trazer tantas... A gente faria várias, né? Porque a gente tocou em diversos assuntos aqui que, dependendo do assunto, a gente passaria mais uma hora, né? Falando sobre. Mas, assim, trazer você para cá com essa sensibilidade de trazer a essência para dentro do formato e da forma da mulher empreender é muito importante, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né, de sensibilizar, né? Mulheres nesse sentido. Então foi muito bom te receber, foi muito bom mais uma vez a telinha, né, estar de frente para uma tela em branco e é isso. Obrigada pela sua participação e você que nos acompanhou aqui, vocês viram, né? Incrível, foi desafiador, né? E fica o recado aí para você, quando você se vê literalmente, né? Que você se vê todos os dias empreendendo diante de situações com a tela em branco, que você não precisa ter medo, né? Medo do que vai sair, medo se vai dar errado, né? Medo do que o outro vai achar, né? Porque pode dar errado, sim. E se der errado, você vai aprender com isso. Mas pode dar muito certo. Se der errado, tem um jeito aqui de, né? De começar, reverter a situação, aqui, de aprender, vamos enfim. Ver isso. Mas pode dar muito certo, né? E às vezes o medo está impedindo que você coloque exatamente isso no mundo e que dê muito certo. Então, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Você já sabe que na próxima semana vem outra mulher incrível aqui para participar do nosso CupaCast. Obrigada pela sua audiência. Comente se vocês gostaram do episódio de hoje. Comente se vocês gostaram das nossas artes. Vamos botar aqui as duas. Diga aí o que foi que vocês acharam, entendeu? Da arte dela e da minha arte. Enfim, e é isso. Beijo para vocês e até a próxima semana.